seja, no mesmo ato onde acontece a queda do ser humano, a desobediência ali de Adão e Eva, nos representando, nós temos já a promessa de Deus de que aquilo seria vencido. E não por nosso próprio mérito, mas pelos méritos do descendente da mulher, que viria. E aonde todo o Antigo Testamento é uma progressão mostrando e apontando para a vinda do Filho de Deus, que pisaria na cabeça da serpente. Então, isso faz parte do plano de Deus. Então, por que um Deus soberano desejaria salvar pecadores? Para demonstração de seu amor, demonstração de sua graça e demonstração da sua bondade através das boas obras de seu povo. Mas pensando aqui, dentro da introdução ainda, em nós. E aqui a gente pede sempre ajuda dos universitários, né, ou melhor, dos grandes teólogos aí que já escreveram sobre isso. E nós temos esse autor, o Herman Bavinck, que ele afirma que a liberdade humana não é uma liberdade absoluta, indeterminada, mas é uma liberdade que é compatível com a soberania divina. Ele rejeita a ideia de que a liberdade humana exige capacidade de escolher entre alternativas igualmente possíveis. Ou seja, eu tenho várias possibilidades e aí eu tomo as decisões dentro daquelas possibilidades infinitas. E essa ideia está dentro de um outro tipo de liberdade, que é a liberdade libertária, que é uma visão mais arminiana, molinista, que aí a gente não precisa entrar nisso, mas é um outro tipo de ideia. Então, ele argumenta que tal concepção não encontra respaldo nas Escrituras e na tradição reformada. Ou seja, essa ideia de uma liberdade que eu tenho várias opções e escolho, não está dentro daquilo que a gente vê quando a gente estuda os escritos bíblicos. Para ele, a verdadeira liberdade humana é a liberdade de agir de acordo com a própria natureza e desejos que, por sua vez, estão sob controle soberano de Deus. Então, os nossos desejos, eles estão sob o controle soberano desse Deus. Então, nós temos uma liberdade que é compatível com a soberania de Deus. Então, nós vimos ali a ação de Deus, mas a gente está vendo aqui agora a nossa ação. Um dia você tomou uma decisão de sair da sua vida pecaminosa e se encontrar com o Senhor. Como a gente viu no início, você aceitou a Jesus. Você disse, Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti. E você está aqui hoje. Muitos aqui têm histórias, têm o seu passado, têm marcas desse passado pecaminoso, mas hoje você escolheu se entregar a Jesus Cristo. Hoje não, né? No devido tempo você escolheu ali se entregar a Jesus Cristo, teus olhos foram abertos e você desejou se encontrar com o Senhor, mas debaixo da soberania dele. Então, a liberdade humana é compatível com a soberania e predestinação divina. E é nesse caminho que a nossa igreja se encontra, nessa ideia que a gente entende que a Bíblia nos aponta e nos direciona a um desejo, a uma vontade que ela está debaixo da soberania de Deus. Então, dando prosseguimento, a gente vai ver um pouco como é que funciona então essa progressão desse processo de salvação debaixo dessa ideia da soberania divina e da responsabilidade humana que a gente viu aqui nesse início. A gente começa por um termo que provavelmente vocês todos já ouviram e a gente ouve muito aqui em aulas de BD e aqui na nossa igreja nós temos essa marca de realmente estudarmos e que a gente cresça junto e que a gente conheça o nosso Deus. Então, muito provavelmente você já ouviu esse termo. E nós temos dois textos, onde Efésios 1:4 fala que porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Mas nós temos outros textos que nos deixam um
um pouco em dúvida, né? Peraí, mas ele nos escolheu, mas agora nós escolhemos. Mas todos esses textos vão estar debaixo de novo, da ideia da soberania de Deus, que nós vemos ali, debaixo também da nossa responsabilidade como humanos, do nosso desejo que está debaixo dessa soberania, certo? Então, a gente vê ali que, Deuteronômio 30, 19, Moisés escreve, agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Ou seja, nós temos essa liberdade de escolha de vida, de escolha de caminhar com Deus. Como o povo judeu tinha, nós temos isso também. Isso dentro da teologia aqui, nós temos 3 visões. E aqui a gente tem uma ideia de uma eleição prevista, ou seja, algo que é previsto, onde uma ideia de onde Deus ele olhou aqueles que previamente, lá no futuro, ou seja, ele olhou lá na frente e ele viu que o Eduardo iria crer em Jesus. Essa é uma visão. A gente tem uma outra visão que é essa visão da eleição coletiva, aonde a eleição não é da Bruna, do Ed, mas é da igreja como um todo e eu adentro nesse coletivo. E nós temos uma terceira visão, que é a visão que a nossa igreja vai estar mais alinhada, que é a eleição individual pré-temporal, que tem a ver com o texto de Efésios. Então, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. Porém, no devido tempo, essa revelação ela vai ser revelada. Desculpa a redundância. Mas, no devido tempo, eu e você fomos iluminados. E algumas visões daquilo que a gente chama de hipercalvinismo, ou seja, uma visão muito fechada na ideia de uma eleição, que é o quê? Se todos são eleitos, então por que a gente precisa ir lá no centro de convenções ou precisa ir no meu vizinho falar de Jesus? Se todos são eleitos? A gente vai ver isso mais para frente, segura essa informação. Mas nós entendemos que a eleição ela é individual, mas ela não é prevista, mas pré-temporal. A eleição aconteceu antes da fundação do mundo, porém, no devido tempo, a revelação foi dada a mim e a você. E nós estamos aqui hoje. Então, nós temos essa foi a primeira ideia de eleição. Mas, continuando, a iniciativa da salvação. Lá em João 6,44, Jesus ele fala, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus está deixando claro, ninguém pode se achegar ao Pai que me enviou, não o atrair para que ele chegue até mim. E aí a gente vê em Isaías 55, falando que busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Então, na mesma medida que o Senhor me atrai, na mesma medida eu também tenho a liberdade de me achegar até ele. Algumas vezes na faculdade, onde você lida com muitas pessoas ali com questionamentos, e quem fez faculdade sendo cristão já deve ter lidado com isso, muitas vezes era colocado umas pegadinhas ali, onde as pessoas perguntavam, não, mas espera aí, você está falando que Deus já te alcançou, ele já te... Mas você não tem controle disso então? Aí eu falei assim, você tem razão em partes. Mas você agora, se você quiser crer nesse Deus, que eu creio, e o que eu estou te demonstrando aqui, você caminha comigo, era um rapaz ali que até hoje ele é meu amigo, por que você não segue também? Você pode falar sim para ele agora. E aí, olha, Deus está te atraindo, hein? Aí ele ficou assim, a gente brincou ali, mas a ideia de que essa liberdade que é compatível com a soberania de Deus. O Senhor nos atrai, mas eu também tomo uma iniciativa de dizer sim a essa atração, a esse chamado. Então, esse outro autor ele fala que somente a eleição ela não resulta na salvação das pessoas. É necessário que creiam na morte vicária de Cristo Jesus. Na conversa com esse garoto, que me fez pensar durante a semana na aula, a gente conversando, cara, você parou para imaginar
que Jesus ele nasceu numa área do Oriente Médio atual, aonde hoje não existe 2% de cristãos ali, ou até bem menos que isso. Então, Jesus, ele nasceu numa região hoje que é tomada pelo judaísmo ali e tomada pelo islamismo. E aí, todo aquele cristianismo ali bíblico foi levado até o Ocidente, disseminado pelo Ocidente, e hoje nós temos a missão de mandar missionários para aquela região aonde o nosso Cristo nasceu encarnado. E a gente, é uma loucura isso, porque a história trouxe o cristianismo para cá e agora a gente tem que voltar para lá, para que aquelas pessoas que nós não conhecemos possam vir ter um encontro com Jesus. Então, somente a eleição não resulta na salvação de pessoas. Não, eu sou eleito, mas eu vou viver minha vida aqui e tal, e quando Deus quiser, ele me pega. Não é assim que funciona. É necessário que haja uma crença real na morte vicária de Cristo Jesus. Então, se existe a eleição, a gente tem a iniciativa da salvação. E lembrando, esse processo ele não é um processo, agora estou eleito. Quer dizer, a eleição realmente desde antes da fundação do mundo, mas é um processo que ele acontece quase que, a partir da iniciativa da salvação, ele acontece quase que tudo junto. Não tem um momento que é isso, depois aquilo, a não ser a eleição que aconteceu antes da fundação do mundo. E é por isso que a gente precisa ter esse entendimento. Eu separei essas 3 imagens aqui. Talvez, eu tenho certeza que uma das imagens você sabe o que significa. A primeira é uma imagem bem atual, que é... Alguém sabe o que é essa primeira imagem aqui, que significa? Só para eu entender assim, quem sabe a primeira imagem aqui, da minha direita? Então, vou contextualizar vocês. Esse rapaz aqui, que está com a mão levantada, ele é um MC de funk, carioca, lá do Rio de Janeiro. E por que eu trouxe ele aqui? Porque os jovens da nossa atualidade, eles acompanham esse cara. Ele é um cara aí que é faccionado do Comando Vermelho, que canta músicas aí de funk, e que foi preso por causa dessa ligação. Ele declarou ser faccionado, e na saída dele da prisão, tinha milhares talvez não, mas centenas de pessoas ali esperando a saída dele. Como um grande mártir, como um grande homem ali que era admirado. E a nossa pergunta é, será que, no devido tempo, essas pessoas que estão aí, elas serão libertadas disso? Será que no devido tempo o Senhor se revelará a elas? Será que tem eleitos ali? Porque a gente não anda na rua e vê setas piscando, né? Eleitos. Opa, então eu vou naquele que tem a seta piscando, que já é eleito, para eu não perder meu tempo, né? Não. A gente fala. A gente não sabe quem são os eleitos nessa imagem. Mas são pessoas que estão do nosso lado. Adorando um rapaz que também não conhece Jesus, mas que não tem nada para entregar. E os jovens e as pessoas que vivem ali, andam com nossos netos, andam com os filhos de vocês, que estão ali na escola, na faculdade, que são vizinhos, acompanham. Na imagem do meio, que está na distorção ali, é o exército do Hamas, que estão ali bem perto de onde Jesus passou, bem perto de onde Jesus sentou, e são pessoas também que, será que no devido tempo existem eleitos ali que serão alcançados, que estão com esses fuzis ali, que cometem atrocidades? Ou na terceira imagem, dia 22 de junho, é o dia que eles chamam de orgulho gay, e vai ter a parada. Lá em São Paulo, vão ter milhões de pessoas lá. Será que existe os eleitos de Deus ali? Abrindo um parênteses aqui, para mim é maravilhoso o Evangelho, porque e a ideia da eleição, porque eu e você, nós temos uma função que ela parece que ela ganha até mais peso, de que nós temos a responsabilidade de falar para aqueles que ainda estão com as escamas nos olhos.
E talvez uma das conversões mais incríveis do Evangelho, que é a conversão de Paulo, é literalmente uma escama dos olhos que cai. Não tem como ser mais sugestivo do que isso. E aonde eu e você temos essa responsabilidade. Não é a nossa... Nós não temos uma missão que depende de nós. Nós cantamos, né? Se eu não for, quem irá? Vai outro. Se não for você, alguém vai. Porque você é só um agente da missão de Deus. Porém, existem pessoas que estão aqui nessas imagens, e provavelmente se a gente contar aqui, devem dar milhares de pessoas que estão aqui, que estão vivendo sua vida à sorte, e talvez você está perdendo o privilégio de ser aquele que vai falar para uma dessas pessoas, e que essa pessoa vai ter as escamas dos olhos jogadas ao chão. Então, e no final, a gente só está sendo um agente, porque não é a minha missão, eu sou o cara que vou falar. Não, Deus só me usou no processo, e glória a Deus por ele ter me usado no processo, e é um grande privilégio para mim, porque eu ganho de estar sendo usado pelo Senhor nesse processo. A eleição deveria nos colocar de forma humilde a sair dessa porta aqui e realmente falar desse amor de Jesus que transforma as nossas vidas. E sabendo que não é por minha causa, mas é pela graça salvadora de Jesus que nos alcança. E que me tirou do lamaçal de pecado e que eu desejo que tire essas pessoas também do lamaçal de pecado. Então, a gente vê que a iniciativa da salvação é de Deus. E Ele, por graça, Ele nos coloca também participantes desse processo para falar e poder auxiliar, apesar das nossas falhas, nesse processo de salvação de pessoas. Aí, continuando, nós chegamos ao convite chamado que, no primeiro ponto aqui, é esse chamado geral, esse convite. Onde nós temos o texto ali de 2 Timóteo 1,9, que fala que ele nos chamou, nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Um texto paralelo ali ao texto de Efésios 2. Então, ele nos salvou e nos chamou. E não tem nada a ver com aquilo que a gente faz. E nós vemos lá em Apocalipse, no finalzinho da Bíblia ali, onde João, ele escreve ali, quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. João gosta muito dessa ideia de água, gosta muito dessa ideia de uma água que sacia o ser humano. Mas aqui a gente vê essa ideia do convite, esse chamado geral a todos os homens. E um texto para nos ajudar a complementar, que está lá em Mateus 22,14, fala que, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E esse texto aqui está dentro do contexto da parábola do banquete. A gente não vai ler o trecho todo, mas a parábola do banquete fala de um pai que faz um banquete para um filho que, numa festa de casamento, ele chama alguns convidados, esses convidados rejeitam, ele então chama aqueles que estavam excluídos, que estavam ali nas vielas, estavam ali ao lado. Só que o texto de Mateus tem uma coisa interessante, porque na hora que esses segundo convidados vêm até a festa, ele se depara com um que não está com as vestes ali. Ou seja, ele convida uns, esses rejeitam. Aí ele convida outros, esses vêm até a festa. Mas dentro desses que vêm até a festa, um deles não está com as vestes. E aí, para nos ajudar, o seu Klein aí, ele diz que o convite da graça, ele traz consigo exigências. O que está em jogo é a questão da identidade da pessoa. Não basta vestirmos a grife certa, que é a grife dos convidados, mas o reino precisa moldar a nossa identidade de forma que tenhamos um conjunto completamente de novos interesses. Ou seja, a questão não é se eu estou com o tipo de roupa, ou seja,
eu estou com a estética cristã. Mas é se a minha identidade, quem eu sou como pessoa, foi transformado por essa graça. O Evangelho, os textos ali do Novo Testamento, eles vão mostrar para a gente como a gente pode se enganar várias vezes com alguém que teve esse chamado geral, mas que não teve o encontro real ainda. Como a gente vai ver que muitas pessoas elas se achegam, mas elas ainda não têm um encontro real com Cristo. E talvez alguns de vocês tenham passado por esse processo, onde você se aproximou, onde você, não, eu entendi, mas, passou 10 anos, passou 12 anos, passou 15 anos, e um dia você entendeu. Então, a gente vê que esse convite chamado geral, ele faz parte aí do nosso processo da salvação dentro da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Então, eleição, iniciativa da salvação e o convite e esse chamado geral. E aí nós chegamos, dentro do processo, à ideia da regeneração, ou seja, do novo nascimento. E o texto de João 3, que é a conversa de Jesus com Nicodemos, aquele mestre ali da lei que rejeita aqui em João 3, mas lá na frente a gente vai ver que ele está ali no processo de entender que Jesus era realmente o Filho de Deus. Mas essa primeira conversa que ele tem com Jesus, Jesus fala para ele, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E aqui a gente tem o processo do novo nascimento. O processo da onde eu nasço agora do Espírito de Deus. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. E aí Deus nos dá um símbolo, algo que expõe isso de forma clara, que é o batismo. Quando nós fomos batizados, nós estamos morrendo para aquela vida e demonstrando que nascemos para uma nova vida. Aqui no contexto de Pedro, esse processo ele acontecia quase que num processo só. Ao longo da tradição da igreja, nós, ali a partir já do primeiro, segundo século, como acontece na nossa igreja, as pessoas elas se convertem, elas demonstram, e aí essa demonstração pública ela acontece num segundo momento. Porque essa exposição pública é uma demonstração de que você nasceu de novo. Então, nós como igreja, nos atentamos em te ajudar a compreender, porque muitas vezes, e até faz uma ligação com o ponto anterior, talvez você não tenha entendido ainda um chamado específico para a sua vida. Você acha que entendeu, mas você às vezes está em dúvida, você às vezes eu tomei uma decisão, mas foi isso mesmo e tudo mais. E com certeza a gente tem vários exemplos de pessoas que mesmo fazendo esse tempo ali de preparo para batismo, às vezes acabam deixando a fé. Porque por mais que nós somos seres humanos, então, por mais que a gente tenha uma classe de batismo, nós não conhecemos os corações das pessoas. Então, infelizmente, acontece de pessoas que estão aqui conosco, estão ali fazem classe de batismo, são batizadas e às vezes acabam deixando. Até porque nós temos dentro da ideia evangélica de que o batismo ele parece uma pós, né? Então assim, não, eu estou formado aqui, mas agora eu vou fazer uma pós, que é o meu batismo. E isso não existe. E agora que eu tenho o batismo, então agora não, agora eu estou mais livre, tá? Não. Nossa caminhada com Deus é aqui, ó. Sempre em progressão até que Ele venha ou que Ele nos leve para Ele. E aí a gente... O Herman Bavinck, que estava lá no início, ele vai falar de uma ideia de monergismo da regeneração, ou seja, é uma obra soberana do Espírito Santo. Então, existe uma obra do Espírito Santo nesse processo de regeneração,
Aí a regeneração como uma recriação, ou seja, uma espécie de nova criação. Nós nascemos de novo, então nós somos novas criaturas. E aqui desconfigurou para mim e ali para vocês também. Mas ele vai descrever essa ordem da regeneração, onde ele nos ajuda a entender um pouco mais sobre a ideia dessa regeneração e como ela acontece. E aí, só para não perder aqui esse ponto dele, eu vou colocar aqui vou ler para vocês no meu texto, aonde o Bavinck ele coloca como funciona essa ideia da regeneração. Essa desconfiguração não foi com vocês aí não, viu? Foi, eu acho que na hora que eu mandei para a mídia aí. E aí, como é que funciona? Vocês não estão vendo aí, mas ele vai colocar sobre uma regeneração, que é a infusão dessa nova vida espiritual, um ato direto de Deus, anterior à fé. Aí ele vai falar sobre um chamado eficaz, que é o chamado externo do Evangelho, que pelo Espírito resulta na nossa resposta como eleito. E aí a conversão, que é a resposta consciente do pecador, que é a ideia de fé e arrependimento que vão estar nos próximos pontos, que decorre dessa regeneração. Ou seja, nós somos regenerados e nós conseguimos, então, responder com fé. Como a gente está falando aqui, esse processo, ele não é um processo, agora fui regenerado, agora tenho fé. É um processo que ele acontece, às vezes com algumas pessoas que têm esse chamado geral, né, que a gente viu, como a gente falou, alguns aqui dentro, tiveram esse chamado geral, tiveram essa ideia, só que em algum tempo depois, esse restante do processo aconteceu. Jesus vai deixar claro isso na parábola do semeador, onde ele expõe ali alguns tipos de solos ali, de pessoas que recebem a semente, mas cada uma tem uma resposta. Talvez a tua resposta inicial foi como a semente que cai no solo rochoso, ou como a semente que cai no solo entre espinhos. E aí, no devido tempo, a semente ela andou um pouquinho ali e encontrou uma terra fértil. Então, ele nos ajuda a entender um pouco esse processo da regeneração. Ah, tá explicado, Jonas. Você colocou 2 slides. Aí, beleza. Então, aí está na tela de vocês, de forma clara aí. E aí, então, a gente tem o chamado, esse é chamado específico, ou chamado efetivo, que é essa capacitação que a gente tem, então, para crer. E aí, Filipenses, Paulo vai falar, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, eu e você, nós precisamos da atuação de Deus na nossa vida para que a gente consiga responder com fé esse chamado. Porque se você olhar para a sua vida, para aquilo que você já fez, para o teu lastro aí, não faz muito sentido alguém que tinha uma vida ali totalmente deturpada, uma vida totalmente suja e consegue tomar uma decisão de fé genuína. No meu caso, eu cresci aqui na igreja, mas eu lembro que no dia que eu tomei uma decisão por Jesus, foi no dia seguinte a estar com um monte de amigos fazendo todo tipo de besteira nos bares aí da cidade. Eu estava num dia, numa sexta, no sábado eu estava entregando minha vida completamente a Jesus. Mas eu, Jonas, não tinha a menor capacidade de fazer isso.
Até porque o meu lastro não tinha nenhuma ligação com aquela decisão que transformaria a minha vida. Somente uma ação que a gente viu ali, que é monérgica, ou seja, é de fora para dentro, poderia fazer isso em mim. O Jonas não conseguiria. Assim como o Tércio não conseguiria fazer isso por si próprio. A Cristina não conseguiria fazer isso por si próprio. Nós precisamos sempre dessa ação de Deus em nós. E é por isso que a gente, então, consegue receber, consegue crer e ter o direito de nos tornarmos filhos, ele é revelado. Este é o chamado que somente os eleitos responderão. Então, somente os eleitos, sim, vão responder esse chamado. E o resultado é a salvação, é a filiação, é se tornar filho de Deus. E, de novo, isso é maravilhoso, porque eu sei que muitos de vocês estão num processo aí de evangelização e talvez você está desistindo, talvez você já está cansada ou cansado de falar de Jesus para o seu pai, para sua mãe, para um filho, para o seu vizinho, para um amigo do trabalho, e você está ali, você fala e tudo mais, e parece que não tem efeito. Mas olha como é bom a gente descansar no Senhor no processo de evangelismo e saber que não é a tua boa argumentação, a tua boa retórica, as tuas falas bonitas, nem o seu testemunho. Isso contribui, tá? Isso contribui, lógico, continue falando, não seja chato, tá? Mas fale ali quando você tiver uma abertura, quando você tiver oportunidade, quando a pessoa... não sei só comigo acontece, né? Quando acontece algum BO, separei, meu filho tá nas drogas, é o crente ali do trabalho. Eu preciso conversar com você, cara. Você é que tá na igreja, né? Você sabe dessas coisas aí. Cara, aconteceu isso e tal. Na faculdade isso acontecia muito lá, quando eu estudava lá. O Jonas ninguém chamava para festa mais, porque o Jonas recusava todos, mas na hora que o pai separava, ou na hora que estavam com problema, aí... E lógico, a gente trocava ideia, tudo mais, conversava, porque isso precisa continuar brilhando na nossa vida. Mas no devido tempo, os eleitos vão responder esse chamado. E não depende da nossa argumentação, não depende do quão eu falo bonito ou não. Nós temos exemplo aqui dos mais antigos. Eu tenho algumas lembranças, porque muitas vezes eu participei de célula na casa dele, mas do Sr. José de Jesus, que não tinha instrução nenhuma. Quantos conheceram o Sr. José de Jesus? É bastante gente. Era um senhor que não tinha instrução, mas ele falava algo que parecia vir diretamente do céu, né? Porque era um homem iluminado, um homem que era guiado pelo Espírito Santo e que falava ali. Então, muitas vezes, talvez, quando você se preparou menos para falar de Jesus para aquela pessoa naquele dia, talvez vai ser o dia que o Senhor vai despertá-la e tirar as escamas dos olhos dela. Então, e aí essa resposta à eleição dela será efetiva e o resultado será a salvação dela e ela tornada filha ou filho de Deus. Aí nós temos, caminhando para o nosso final, o arrependimento. Então Paulo escreve a Timóteo, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então, Paulo ali instruindo Timóteo como ele deveria fazer. Timóteo, a tua esperança tem que estar em Deus, que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Ou seja, os eleitos precisam passar por esse processo de chegar até Deus, de serem regenerados e de se arrependerem. Isso vai acontecer. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você.
Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. É. Sim. É, esse processo de salvação, ele precisa ter isso que a Cristiana está falando. Quando a gente abre mão de falar da ideia do arrependimento, a gente está indo contra aquilo que é o ideal para aquela pessoa creia. Então, se eu abro mão de algumas verdades do Evangelho sobre arrependimento, eu estou indo contra aquilo que eu preciso falar com ela e contra aquilo que aconteceu na minha vida. Só que também quando eu quero uma mudança comportamental, eu também estou indo contra aquilo que o Evangelho nos diz. Nesse texto aqui, o arrependimento ele significa mudança verdadeira de ideia, que afeta a vida de alguma maneira. Assim como outros termos teológicos importantes, ele deve ser definido de maneira específica, ao se fazer outra pergunta. Ou seja, mudar de ideia em relação a quê? Então, o arrependimento ele é sobre mudar de ideia, mas em relação a quê? As pessoas não são salvas. As pessoas não salvas, elas podem arrepender-se verdadeiramente, mas não ser salvas. Isso acontece, por exemplo, quando alguém muda de ideia em relação ao mau hábito e resolve acabar com ele. Então, eu tenho um não crente que ele para de fumar, eu tenho um não crente que ele para de fofocar, pode ter um não crente que para de ver pornografia, pode ter um não crente que para de trair esposa, mas isso não necessariamente vai levá-lo à salvação. As pessoas não salvas, elas podem arrepender-se. Elas podem arrepender-se e ser salvas. Contudo, esse arrependimento não precisa envolver. Desculpa, perdão. Esse arrependimento é que ele tá. Tua mente fica meio bagunçada ali também. Esse arrependimento precisa envolver mudança do que se pensa em relação a Jesus Cristo. Então, não importa o que a pessoa achava dele antes, desde que mude de ideia e passe a confiar nele como seu Salvador. Esse é o único tipo ou aspecto de arrependimento que pode salvar. No entanto, o arrependimento para a salvação pode ser precedido do arrependimento em relação ao pecado, o que ativa o senso individual da necessidade de perdão, ou seja, a pessoa ela se arrepende daquilo que ela fez. Então, talvez isso acontece, é comum, quando eu visitava a Fundação Casa e se lidava ali com os meninos que eram infratores, eles se arrependiam do que eles tinham feito, de ter roubado, de ter traficado ou matado alguém lá no caso, e eles, não, eu fiz besteira. Então, o arrependimento para a salvação, ele pode ser precedido por esse tipo de arrependimento. Ou de um arrependimento em relação a Deus, o que alerta para o fato de que ofendeu um Deus santo e, portanto, precisa de perdão. Ou seja, realmente eu ofendi a Deus com aquilo que eu fiz. Esse aspecto do arrependimento não é suficiente para salvar, a menos que seja acompanhado pela fé em Cristo. Ou seja, ele pode entender que ele fez algo ruim, ele pode entender que ele ofendeu um Deus criador de todas as coisas, mas ele precisa entender que o arrependimento dele precisa estar direcionado em Jesus. Saber que alguém pagou o preço por ele e confiar naquela verdade. Então, é esse processo, e de novo,
não necessariamente esse processo ele pode acontecer num momento, ou ele pode acontecer numa sequência de ações. Mas a gente precisa realmente ter essa ideia de que o arrependimento ele é necessário. Quando Jesus ele chega à casa de Simão, aquele mestre da lei, aquela mulher mal vista pelo povo ali, chega e derrama ali, né, e ela honra a Jesus de uma forma totalmente humilhante, entregando o coração dela. Ele fala, mas por que ela está fazendo isso? E Jesus fala, quem muito foi perdoado, muito ama. Se eu não entendo que eu fui muito perdoado, mesmo que eu tenha crescido num ambiente evangélico, crescido numa igreja, se eu não me arrepender genuinamente, não adianta de nada. É só a ideia da estética lá de alguém que parece ser crente. Mas se eu não vivo uma vida de arrependimento, uma vida que não se cansa de recomeçar, não se cansa de buscar, olhar, Senhor, hoje eu não lembro de ter feito alguma coisa errada, mas mostra para mim, porque com certeza eu fiz. Revela meu coração. E pode ter certeza que o Senhor revela. Então, por quê? Por causa que entendendo o quanto eu fui perdoado, no mesmo quanto eu vou amar. Então, se eu entendo que eu era muito bom, eu não tinha muitas pendências com Deus, esquece. Teu amor vai ser pequenininho. Agora, se eu entendo que eu ofendi um Deus santo, que eu pequei, que eu nunca traí minha esposa, eu nunca adulterei de forma visual, ali, prática, física, mas meus pensamentos, realmente aqui já aconteceram. Que é a ideia lá do Sermão da Montanha, em Mateus 5, quando Jesus ele expõe ali, ele aumenta o sarrafo, para que a gente entenda que nós somos pecadores, que nós necessitamos da graça de Jesus. Então, esse arrependimento ele precisa ser total, completo. E aí nós temos a fé demonstrada como dom e resposta. Um texto que a gente já começou aqui a falar. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. E aí Romanos, Paulo também fala, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, dois textos que se complementam aí. Essa salvação ela é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de mim. É dom de Deus, é um presente de Deus. E não tem a ver com aquilo que eu faço. E eu preciso confessar isso. Que Jesus é o Senhor da minha vida. Crer em meu coração. Crer que Ele morreu, mas ressuscitou. E ele fala, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Outra tabelinha para a gente aí. O significado da fé é confiar que algo é verdadeiro. Ter fé em Cristo para a salvação é crer que Ele pode perdoar os pecados e dar a vida eterna. Essa é a fé genuína. O mundo tem falado muito de fé aí. Só que não é fé, é uma confissão positiva baseado em alguma ideia de autoajuda. Fé real é essa, em Jesus. Uma necessidade de fé. A salvação ela é recebida pela fé. A salvação é recebida pela fé, não causada por ela, para que ninguém se orgulhe. A fé é o único meio de salvação. E no Novo Testamento, o verbo crer indica sempre confiança pessoal em Cristo. Então, a salvação, ela precisa da fé. Se eu não tiver fé, não tem como eu ser salvo. E aí ele coloca os tipos de fé. Intelectual, que reconhece verdades, mas sem salvar. Ou seja, minha mente ela entende as coisas, ela tem uma fé intelectual de que tal coisa é errada, mas não é salvífica.
Mais 5 minutos. Uma fé milagrosa, que ela está ligada aos sinais, com ou sem salvação. Jesus ele vai demonstrar isso. Que tem pessoas que, olha, vendo a fé daqueles homens, ou seja, uma fé que gerou, que foi ali um milagre, mas era uma fé que eles tinham em Jesus. Uma fé temporária, que a gente vai ver lá na parábola do semeador. É superficial e passageira. E aí a gente tem a fé salvadora, que confia de fato no Evangelho, e essa fé leva à vida eterna. E aí nós temos alguns aspectos da fé. A fé salvadora, ela envolve 3 aspectos. Intelectual, ou seja, eu reconheço a verdade. Emocional, achar Cristo desejável, meu coração anseia por Jesus. Meu coração, ele deseja Jesus. Se o Evangelho não te causa... É lógico que a gente não trabalha aqui na igreja, glória a Deus por isso, com um emocionalismo. E muito menos um emocionalismo barato. Mas isso tem que emocionar a gente. Tem que nos deixar quebrantados. Não tem problema se você... Estou com vontade de chorar aqui numa pregação. Pode chorar. Não é errado. Se aquilo te mexe, você tem que colocar para fora mesmo. Mas ela também precisa estar relacionado à nossa volição, ou seja, à nossa vontade, que é uma confiança pessoal em Cristo. Não pode parar só na cabeça, nem na emoção, mas tem que estar resultante na nossa vontade. Uma fé que nós realmente queremos aquilo. Esses elementos, eles devem estar unidos. Crer em todo ser. Jesus ilustra isso ao dizer à mulher samaritana que, conhecendo o dom de Deus e quem Ele é, ela pediria e receberia a vida eterna. A ideia do dom, Jesus ele expõe para ela naquela conversa. Na hora que você se você conhecesse o dom, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem Ele está pedindo água, você lhe teria pedido. E Ele lhe teria dado água viva. Então, uma das conversas mais incríveis ali do Evangelho, ali onde João ele relata essa conversa com uma mulher que era totalmente contrária à estética religiosa daquele tempo, mas que crê em Jesus como seu Salvador, como Filho de Deus. E por fim, nós chegamos à ideia da perseverança na fé. João 10, 28 e 29 vai dizer, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, à confiança que tivemos no princípio. Então o Senhor nos guarda, mas enquanto Ele nos guarda, nós também nos mantemos firmes e vigilantes, confiantes, perseverantes nessa fé. E para finalizar, aqui, eu só esqueci de mudar o título em cima, tá? Mas leia a fé como dom e resposta, perseverança na fé. Como é que os nossos dois autores aí que nos acompanharam aqui durante essa manhã, eles nos expõem isso. O Wiley, ele fala, a segurança está baseada na graça de Deus e no fato de que a vida eterna é um dom eterno. Então, a segurança, ela tá baseada em Deus. Ele é um dom eterno que Ele nos deu. Do outro lado, a perseverança ela é a obra contínua de Deus, não do esforço humano. Em relação a Jesus, o Wiley coloca, temos um advogado que nos defendeu na cruz e que atualmente intercede por nós. Nós temos essa proteção. E do outro lado, a segurança da salvação ela é garantida pela obra de Cristo e pela intercessão dele, não dependendo da força ou mérito humano. E o Espírito Santo, ele regenera esse homem pecador, habitando em seu coração
o batizando e selando até o dia da redenção. E do outro lado, o Espírito habita no crente e o sela até o dia da redenção, sustentando a fé, consolando e fortalecendo nas provações. O Evangelho, ele é tão completo que a gente estuda ele e a gente vê como o Senhor, ele amarra ali, o Evangelho ele tá tudo amarradinho, todas as coisas elas estão unidas ali. É lógico que isso faz sentido para nós depois que nós cremos, tá? A gente precisa crer para que a gente possa estudar e por meio da nossa razão também, isso torne uma beleza cada vez maior. Mas a gente vê que o Senhor nos assegura, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para concluir, a salvação em Jesus, ela é um projeto de Deus. Certo? Ele projetou isso, desde diante da fundação do mundo. Nós respondemos à salvação com fé, mediante a graça de Deus. E eu e você, nós não temos controle sobre quando e a quem a salvação será revelada. Talvez nessa manhã não tenha, talvez você ainda tenha mistérios aí que estão permeando o seu coração. E aí, a gente precisa descansar no Senhor. E lembrar de Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas estão resguardadas em Deus. É com Ele. Continue estudando, continue crescendo, sem tantos debates, talvez, mas mais se maravilhando com esse Deus. E qualquer coisa, nós estamos aqui também. Qualquer dúvida, o que eu não puder responder, o Alê pode tentar. Se ele não puder, leva para Deus de novo e a gente continua a nossa vida aí com o Senhor. Amém? É isso aí, bom intervalo, até o culto daqui a pouco. Deus abençoe.